Oi Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice Venturi, fotógrafa e professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e estou aqui para mais uma aulinha online. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os elementos básicos do desenho, Alice, que isso! E aí a gente vai começar falando sobre o primeiro elemento básico de todo desenho, que é, adivinha? O ponto. Sim, senhores, o ponto. O ponto às vezes ele é meio que deixado para lá, tadinho. Ele é meio que ignorado, mas ele tem um poder muito grande no nosso desenho e a gente nem percebe. E é isso que eu vou mostrar para vocês com algumas imagens a seguir. E a gente começa pelo ponto porque o ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando a gente imagina o ponto, geralmente a gente imagina ele como um círculo bem pequenininho, né? E qualquer ponto, ele tem um poder enorme de atrair o nosso olhar. Então, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aí, vou te mostrar. A gente tem as duas formas, só que o nosso olhar bate direto para onde? No pontinho. A gente olha primeiro o ponto, depois a gente vê o quadrado, depois a gente vê o triângulo. Então o ponto ele tem esse poder de chamar a nossa atenção para ele. Você consegue ter diferentes efeitos de acordo com a quantidade de pontos e tamanho de pontos que você usa. Então aqui, ó, no primeiro quadrado a gente tem poucos pontos que estão espaçados, mais ou menos do mesmo tamanho. Na do meio, eles já estão agrupados, já estão uma ideia de um formato de círculo. E aqui no canto a gente vê, quanto mais juntinhos, olha, mais a ideia de sombra eles nos dão. E nessa imagem a gente pode ver, por exemplo, como você consegue criar imagens e formas usando apenas pontos. A gente não tem nenhum tipo de linha, a gente só tem pontos com diferentes tamanhos. Aqui a gente consegue ver claramente como a quantidade de pontos dão para a gente essa noção de volume. Quanto mais pontos e mais juntos, a gente tem mais volume. Quanto menos pontos e mais distantes, menos volume a gente tem na imagem. E quanto mais volume a gente tem, mais real essa imagem parece, certo? Quanto mais sombra, quanto mais perspectiva, essa imagem parece mais real. Olha essa a seguir, tá vendo? O artista ele usou apenas os pontinhos para criar as sombras. Olha a sombra perto do nariz, a sombra perto do olho, tudo feito com pequenos pontos. E daí, quando ele quer diminuir essa sensação de volume, ele vai colocando os pontos mais afastados uns dos outros. Nessa imagem, por exemplo, também não tem nenhuma linha. São só pontos que o artista brinca com o tamanho dos pontos. Então, os pontos maiores estão no corpo do pássaro. E os pontos menores, ó, estão nas extremidades, para dar esse efeito, essa ilusão de ótica. E aqui a gente tem essa outra imagem em que a gente vê os pontos sendo usados em diferentes cores. Então é uma outra tática bem legal também que você pode usar. E sim, nós já vimos essa imagem antes, já tivemos uma aula aqui sobre o pintor francês Georges Seurat, que é um dos inventores do pontilhismo, que é essa técnica de você criar imagens e pinturas usando apenas pontinhos de tinta. Então esse quadro, por exemplo, ele foi todo pintado usando apenas pontinhos de tinta. E a gente já tem essa aula que falo mais sobre esse quadro, depois você dá um pulinho lá, vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem também. E vamos ver mais algumas imagens. Ó, a Torre Eiffel toda de pontinho. Aqui a gente vai ter, ó, a imagem em close para vocês verem as pinceladas, e ali do lado a imagem distanciada para vocês terem uma noção. Quando a gente se aproxima é que a gente consegue ver esses pontos. E como nossa proposta, nosso exercício, eu vou pedir para você pegar a folha, pode dobrar ela ao meio, não precisa fazer com ela inteira não. Se quiser pode, mas não precisa.
E aí você vai dividir essa folha em alguns espaços que podem ser assim: ah, Alice, não tenho régua, não há problema. Pode ser a mão livre mesmo, tá? E aí você vai preencher esses espaços com tamanhos diferentes de pontos. Então você pode fazer um espaço com pontos mais espaçados, o outro espaço você pode fazer com pontos maiores, e assim você vai preenchendo, vai criando essa imagem. Então, por exemplo, aqui vão ser esse tamanho de ponto, então dentro desse espaço só vai ter ponto desse tamanho. Dentro desse espaço só vai ter ponto desse tamanho. Sacaram? Ó. Podem estar juntos, podem estar separados, não tem problema, mas você não pode colocar um pontão aqui no meio, tá? Essa é a brincadeira. Tipo assim, cada um no seu quadrado. Esse pessoal tá aqui, já esse pessoal tá aqui. Agora a gente vai criar outro pessoal lá. E assim eu quero que você crie. Você pode usar cores diferentes também, tá? Super liberado. Não precisa, eu tô fazendo aqui com azul, mas você pode usar as cores que quiser. Não vou estabelecer, não. E é isso. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Gostaram? Eu quero que vocês enviem para mim o trabalho de vocês. Não esquece de colocar nome, turma. Vocês já sabem, né? Quem for dar um pulinho lá no nosso YouTube, coloca, se inscreve. Ah, gente, aquele combo que vocês já sabem, né? Curte, compartilha, manda para alguém. Sei lá, né? Você já sabe o que tem que fazer, né? Não, ó, isso aqui eu vou fazer grandão. Tá ok? E é isso. Um beijo e até a próxima!